Olá, você de todo o Brasil. Começa agora o Jornal Boa Notícia na TV Pai Eterno. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio. E você vai ver na edição de hoje que muitos trabalhadores que estão na informalidade correm o risco de não se aposentar e nem utilizar os benefícios do INSS. E ainda, os Estados Unidos já se dizem prontos para lançar a campanha de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes. E mais, mesmo com dificuldades do ensino à distância por causa da pandemia, muitos pais têm se esforçado para ajudar os filhos nesse processo de aprendizagem. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Jornal Boa Notícia. Olá, eu sou o Jordevan Rosa e começo a edição de hoje te fazendo uma pergunta. Já imaginou como será o mercado de trabalho pós-pandemia? Há algum tempo, especialistas apontam que as relações de trabalho sofreriam transformações em um futuro próximo. No entanto, a quarentena acelerou esse processo e trouxe uma nova realidade para profissionais de diversas áreas. Veja na reportagem. Uma das mudanças mais significativas no mercado de trabalho durante a pandemia foi a adoção do home office. Segundo esta consultora de carreiras, a modalidade veio para ficar em algumas áreas. Trabalhos que a pessoa consegue trabalhar com internet, trabalho que a pessoa faz com inovação, trabalho que o colaborador trabalha muito com o cliente, atendendo o cliente. Então, todos os trabalhos que podem ser realizados em um outro espaço, que precisam de tecnologia e que conseguem ter a mesma entrega, são as profissões que vão manter. Ainda de acordo com a especialista, as mudanças impostas pela pandemia influenciaram tanto no modo de trabalho dos funcionários quanto das próprias empresas. O candidato, hoje, ele tem uma outra visão das empresas. Qual que é essa outra visão? Hoje, um candidato, ele avalia como a empresa X trabalhou no processo de pandemia, o quanto que ela valorizou os colaboradores, como que aquela empresa passou por aquele momento. O candidato, ele conseguiu experimentar trabalhar no home office. Pensando no empregador, que é o mercado de trabalho, que são as empresas, também mudou. Eles conseguiram perceber o benefício do home office, o benefício da flexibilidade. Muitas empresas conseguiram aumentar o número de entrega, mas ao mesmo tempo eles precisaram trabalhar com um número menor de colaboradores. O processo seletivo também mudou. O processo seletivo precisou ser feito 100% online, com uma nova forma de selecionar. Então, quando a gente fala desse momento, eu digo que as duas partes conseguiram visualizar do mercado uma nova experiência. Para algumas pessoas foi uma experiência positiva, para algumas pessoas uma experiência negativa. Com todas essas mudanças, os profissionais de sucesso do futuro têm que buscar diferenciais para se destacarem. Adaptação. Ela precisa ter uma visão estratégica, ela precisa aprender a solucionar problemas, independente de onde ela esteja, independente do cargo que ela tenha. Ela precisa sempre trazer uma inovação, essa inovação vai trazer soluções, vai ter uma tomada de decisão e, ao mesmo tempo, essa pessoa precisa ser criativa, tá? Claro que para alguns cargos vai precisar, talvez, de mais criatividade, mais solução de problema, talvez para algum outro cargo vai demandar mais que essa pessoa se adapte a determinada situação, mas, diante da pandemia e do momento que nós estamos passando, são as principais características que estão se destacando daquele colaborador que conseguiu passar bem por essa situação, bem profissionalmente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta semana uma lei que busca ajudar o setor de eventos durante a pandemia. O programa emergencial vai valer até dezembro deste ano. Eu quero chamar agora o repórter Elton Moreira, que sempre está em Brasília, mas está em Goiânia agora. É com você, Elton. É verdade, Jordevan. Olá para você e para todos que acompanham nossa programação. Essa medida prevê uma série de ações emergenciais para tentar reduzir os impactos que a pandemia causou ao setor de eventos. Segundo o Ministério da Economia, vão ser 4 pontos de atuação.
o parcelamento de dívidas tributárias, a compensação de parte dos prejuízos causados pelo vírus e 2 linhas de créditos. A intenção é beneficiar, por exemplo, cinemas, casas de shows, empresas que realizam congressos, festivais e espetáculos, além de eventos esportivos e culturais, que tanto sofreram, com essa pandemia. Em um pronunciamento à imprensa no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro comentou a importância dessa nova lei. Vamos acompanhar. Temos um profundo respeito com essas pessoas que perderam tudo, que estão sem esperança, vamos assim dizer, que querem e têm que voltar ao mercado de trabalho para exatamente garantir o sustento próprio e de sua família. E para nós, do Executivo, interessa sim que a economia funcione, o Brasil volte à normalidade. É isso, Jordevá. São ações que prometem aliviar um pouco os prejuízos que esse setor sofreu ao longo desse último ano. Eu volto com você, Jordevá. Obrigado, Elton. Esse apoio é fundamental para esse setor. Vamos agora atualizar para você o número de casos de Covid no Brasil. E esses números são divulgados pelo Ministério da Saúde. Vamos olhar aqui na tela quantas pessoas tiveram Covid nas últimas 24 horas. Vamos lá. Casos novos, 77.359 pessoas tiveram Covid nas 24 horas. Casos acumulados até agora, 14.856.888. Nós tivemos, olha esse número aí, ainda continua muito alto, 2.966 pessoas morreram nas últimas 24 horas. E a gente fazendo as contas, desde o início da pandemia até agora, nós já perdemos 411.588 brasileiros para essa doença maldita. Pessoas recuperadas, muita gente, 13.442.996. Estão aí, essas pessoas conseguiram se recuperar da Covid. Mas você sabe quantas pessoas já vacinaram no Brasil? O Ministério da Saúde tem os dados e eu mostro para você agora no jornal Boa Notícia, aqui na TV Pai Eterno, para você ficar bem informado. Em relação à primeira dose, receberam a primeira dose aqui no Brasil 30.364.738 pessoas. Segunda dose, menos da metade, 14.434.479 pessoas receberam a segunda dose no Brasil. Muito importante que essa dose continue sendo aplicada e se você tomou a primeira dose, é fundamental você também tomar a segunda dose. Só assim você vai estar imunizado. E a gente agora presta a nossa homenagem ao autor e humorista Paulo Gustavo, que morreu na noite de ontem por complicações decorrentes da Covid-19. Ele estava internado desde março no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Um dos grandes nomes da nossa arte nos últimos anos, Paulo Gustavo, era conhecido por levar alegria aos brasileiros. Ele estava no auge da carreira com a criação de personagens marcantes. Um deles, em especial, ganhou espaço no coração dos brasileiros. Aí, a dona Hermínia, não é? Você lembra dela? Inspirada, inclusive, na querida mãe do humorista Déa Lúcia. Vamos, inclusive, ver um trecho? Alô? Juliano? Onde é que você tá? Sabia! Você tá fazendo o que na praia? Você passou protetor? Mentira! Tá aqui na minha mão, protetor! Seu sonso! Vem pra casa agora! Vem pra casa agora! Vai buscar sua irmã. Cadê sua irmã? Olha, o corpo de Paulo Gustavo deve ser velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e vai ser reservado esse velório a familiares, seguindo os protocolos necessários por conta da pandemia. Deixamos aqui os nossos sinceros sentimentos à família. E agora você confere as principais notícias do cenário internacional no nosso Giro pelo Mundo. O presidente americano Joe Biden afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos podem vacinar adolescentes imediatamente quando autorizado. O democrata ressaltou que o país está pronto para lançar uma campanha de vacinação para quem tem idade de 12 a 15 anos, tão logo seja aprovado o uso do imunizante da Pfizer para essa faixa etária. Biden destacou que a meta de seu governo é que 70% dos americanos adultos recebam pelo menos uma vacina da Covid-19 até o feriado do Dia da Independência em 4 de julho.
Os ministros das Relações Exteriores do G7, as 7 democracias mais ricas do planeta, começaram a analisar nesta terça-feira em Londres como apresentar uma resposta conjunta a ameaças mundiais como a China. As situações na Rússia, em Mianmar e na Síria também estão na agenda do encontro de 2 dias organizado pelo Reino Unido, que preside o grupo neste ano. Já a reunião de cúpula dos chefes de Estado e de governo está prevista para acontecer de 11 a 13 de junho no sudoeste da Inglaterra. Os chineses comemoram o Dia do Trabalho durante vários dias. Neste ano, com a pandemia sob controle, milhões de pessoas aproveitaram o feriado de 5 dias para se aglomerar nos principais pontos turísticos do país. Em meados de 2020, a China conseguiu controlar a circulação do vírus depois de decretar confinamentos estritos e fechamento de fronteiras. As ruas ficaram lotadas de visitantes, muitos deles sem máscaras. A economia do país asiático registrou crescimento interno no primeiro trimestre deste ano e a vida quase voltou ao normal. Nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco. Você sabia que trabalhadores informais correm o risco de não se aposentar e nem utilizar os benefícios do INSS? A gente vai te contar essa história com todos os detalhes daqui a pouco. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o nosso jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno para o Brasil inteiro. E você que está em casa aí, eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Você já visitou o nosso portal paieterno.com? Se não visitou, faça essa visita. Lá, além de saber tudo sobre fé e devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ou você pode também entrar em contato direto com a nossa central de atendimento pelo telefone que é, anote aí, 62-3506-9800. É fácil. Anotou? Se não anotou, vou repetir para você. 62-3506-9800 e venha fazer parte desta família de amor. Agora, você está acompanhando sempre o nosso programa, o Jornal Boa Notícia? Eu quero mostrar você aqui no programa. Mande a sua foto, o seu registro acompanhando o nosso jornal. Você pode aparecer aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Se você tirou a foto, aquela selfie mostrando que você está assistindo o programa, mande por e-mail, jbn@tvpaeterno.com.br, ou se preferir, você também pode tirar uma foto assistindo o Jornal Boa Notícia e marcar as nossas redes sociais da TV Pai Eterno no Instagram. Anote aí o nosso endereço do Instagram, @TV Pai Eterno. Vai ser uma alegria enorme mostrar você aqui. Você pode mandar também no meu Instagram, Jordeva Rosa Oficial. Sabe quem que mandou? Dá uma olhadinha aqui na tela, porque eu tenho a participação do seu Itamar Aparecido Rezende. Ele mora aqui em Goiânia, está sempre ligadinho no Jornal Boa Notícia. Seu Itamar, grande abraço, viu? Obrigado pela sua audiência e eu quero ver você também aqui na telinha do Jornal Boa Notícia na TV Pai Eterno, tá bom? A gente vem acompanhando que a pandemia tem causado impactos enormes também na educação. Crianças e adolescentes não estão conseguindo acompanhar as aulas não presenciais e isso reflete diretamente no ensino desses jovens. Mesmo com dificuldades, muitos pais estão se esforçando para ajudar os filhos nesse processo de aprendizagem. A Márcia mora em Aparecida de Goiânia e é mãe de 5 crianças com idade entre 5 e 12 anos.
No início da pandemia, com as escolas fechadas por causa do isolamento social, ela teve a ideia de transformar um dos quartos da sua casa em uma verdadeira sala de aula. A dona de casa é casada com um policial militar, mas ajuda a complementar a renda da família através do seu trabalho como artesã em um ateliê. Para ela, a educação dos filhos é prioridade neste momento. Então, com a chegada da pandemia, eu percebi a necessidade de os meus filhos serem bem direcionados, melhor direcionados. E já era assim, para mim já era um sonho ter um ambiente para eles estudarem, algo assim nesse sentido. E aí, com a pandemia, nós investimos em uma sala de aula aqui em casa para eles, com carteiras, com um ambiente mesmo próprio para eles estudar. Apesar desse belo exemplo de incentivo à educação, essa não é a realidade em boa parte do Brasil. Uma pesquisa divulgada neste ano pelo Unicef aponta que 5.200.000 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos estavam sem acesso aos estudos no Brasil. O número representa 13,9% do total da população com essas idades. A pesquisa revela ainda que o fechamento das escolas durante a pandemia e a falta de incentivo podem fazer o Brasil regredir em até 2 décadas no combate à evasão escolar, uma realidade que impacta diretamente no futuro desses jovens. Infelizmente, essa é uma realidade, que ela está se tornando quase que rotineira em todas as famílias, do Brasil. Então, está causando um impacto muito grande nas famílias. Infelizmente, as nossas crianças de hoje, elas são os nossos adultos, do futuro. E eu falo infelizmente porque elas não estão tendo uma base escolar necessária. A psicopedagoga orienta ainda que a família tem uma importância fundamental nesse processo de aprendizagem. Eu, principalmente, gosto muito de falar para a família que a família ela é parceira, da escola. Então, é uma tríade, Então, tem a criança, família, e escola. Justamente para aquela criança ficar, suspensa na educação, ela conseguir esse apoio educacional. E a família, sim, é algo muito importante, mas, infelizmente, muitas famílias não conseguem oferecer isso para a criança. Não porque não querem fazer, mas, infelizmente, porque não conseguem. Porém, é um momento de incentivo aos estudos que a Márcia faz questão de divulgar e compartilhar com muitos pais que estão preocupados com a educação dos filhos e tendo que enfrentar esse problema. Nesse período de pandemia, muitas mães me procuraram para pedir ajuda, como que eu dava conta, de fazer tudo isso, de estar auxiliando os meus filhos nesse momento. Mas, assim, não é fácil. Mas não é difícil, Não é difícil, tem que ter muito empenho. Mas é muito importante, sim, que os pais estejam presentes na educação e incentivar, sim. O índice de crianças analfabetas é muito grande. Olha, nós temos tendo problemas profundos na educação com a pandemia, empresas fechando, muita gente perdendo o emprego e o pior, brasileiros perdendo a vida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, as pessoas têm que ter mais consciência. Primeiro, usar máscara, evitar aglomeração, parar com essas festinhas aí, final de semana e no meio de semana também, e cuidar, e tomar a vacina. Só assim a gente vai acelerar esse processo, tá bom? Agora, você sabia que trabalhadores informais correm o risco de não se aposentar e nem utilizar os benefícios do INSS? Saiba como sair dessa condição e recorrer ao pagamento dos seus direitos. Confira no comentário de hoje. Hoje, no Brasil, nós possuímos mais de 40 milhões de trabalhadores informais. Esse número é um número extremamente expressivo e que traz para nós um número de pessoas que estão à margem dos direitos sociais. Quando falamos de direitos sociais, falamos de pessoas que, quando se acidentam, eles não podem se socorrer, por exemplo, do INSS para a sua recuperação, para ter um ganho enquanto eles estão em recuperação. São trabalhadores que não possuem 13º salário, férias anuais. São trabalhadores que, quando são dispensados, eles não podem sacar o seu FGTS, não têm direito a aviso prévio, não têm direito a seguro-desemprego. Esses direitos, ditos direitos básicos sociais, trabalhistas,
eles dão uma segurança tanto no decorrer do contrato de trabalho, em caso, por exemplo, de uma gestante, como, por exemplo, quando esses trabalhadores são dispensados. São direitos muito necessários e obrigatórios. Quando o trabalhador ele possui os requisitos trazidos pela CLT, como subordinação, habitualidade, onerosidade, trabalhar de forma pessoal e ser pessoa física, não é opção do empregador anotar a carteira dele ou não. Não é apenas direito do empregado, é obrigação da empresa fazer essa anotação e formalizar o registro. O trabalhador, quando ele está na informalidade, num exemplo como hoje, que nós temos a pandemia, esse trabalhador ele sofre muito, pois a gente sabe e temos visto que um trabalhador na informalidade, que não está podendo trabalhar, o máximo que ele vai receber do governo é o valor de R$ 375. Quando a gente pensa nos trabalhadores formalizados, o próprio poder público ele paga um valor de quase R$ 2.000, a depender da faixa salarial desse trabalhador, se ele é suspenso pelo contrato de trabalho. Então, importante que a gente observe que o caminho não é a desregulamentação, o caminho não é a informalidade, e sim a regulamentação, a formalidade, para que todos os trabalhadores trabalhem de forma digna e segura. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou um crescimento no número de brasileiros endividados. O estudo foi realizado com aqueles que possuem renda de até R$ 2.100. Deles, 22,3% estavam com dívidas na praça em abril. Este percentual é o maior desde 2016, quando o Brasil passava por uma crise política e o agravamento da economia por causa do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E também é o maior desde o início da série histórica da Fundação Getúlio Vargas, iniciada em 2009. O avanço das dívidas na classe mais pobre é reflexo da redução do valor do auxílio emergencial e da lenta atividade no mercado de trabalho afetado pela pandemia do novo coronavírus. A Fundação apurou ainda que o atraso no pagamento das contas atingiu todas as classes, sendo que os mais pobres preocupam mais pela dificuldade em estabelecer reservas financeiras para cobrir eventuais imprevistos. A porcentagem de brasileiros com ganhos superiores a R$ 9.600 que estão endividados é de apenas 3,9%. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que houve uma inversão na trajetória da recuperação econômica das famílias por causa da queda no valor do auxílio emergencial, já que quando o benefício era de R$ 600, os brasileiros tinham mais fôlego para pagar as dívidas e equilibrar o orçamento doméstico. Gente, chegou a hora do quadro Opinião aqui no Jornal. Hoje, quem vai falar com a gente é o missionário redentorista, o Padre Jesus Flores. Confira. O novo coronavírus surgiu na China no final do ano de 2019. Após o negacionismo e a ocultação do fato, a China mostrou competência e conseguiu controlar a pandemia que em pouco tempo cobriu a face da Terra com o seu cortejo fatídico de infectados e mortos aos milhões. Diferente da China, foi o caso dos Estados Unidos, da Índia e do Brasil. Nos Estados Unidos, Donald Trump menosprezou o vírus e, como charlatão, prescreveu cloroquina e até água sanitária para tratamento. Desmoralizou todo e qualquer protocolo da ciência. O resultado foi 32.500.000 infectados e 577.000 mortes. Semelhante ao caso da Índia, com seus 1.400 bilhões de habitantes. É o país dos marajás e das castas abandonadas. Castas abandonadas.
No Fórum Mundial de Davos de 2021, os dirigentes do partido do primeiro-ministro Narendra Modi o apresentaram como um visionário que venceu a Covid e salvou o seu país da pandemia. Em abril de 2021, a realidade mudou e mudou-se completamente. E a Índia conta hoje com 450 mil casos por dia e um total de 20 milhões e 700 mil infectados e 225 mil mortos. A mesma desgraça aconteceu no Brasil com o seu governo de nulidades e incompetentes. Temos 14 milhões e 800 mil infecções e 411.854 mortes. Uma tragédia. Esses dados são uma grave advertência ao Brasil e ao mundo. A pandemia não passou. Ela ameaça o Brasil ao mundo. Ela ameaça a você também. Cuide-se. Obrigado ao Padre Jesus Flores. Gente, o Jornal Boa Notícia de hoje chega ao final com um exemplo de amor e dedicação que vem lá do Canadá. Olha só, um senhor de 79 anos de idade se matriculou numa escola de cabeleireiro. Sabe para quê? Para aprender a maquiar a sua esposa. Isso mesmo, como a companheira dele já é bem idosa, tem pouca visão, ela não está conseguindo pentear os cabelos e se maquiar sozinha. Aí, o apaixonado vovô não teve o nome divulgado, não teve, mas não interessa isso. Ele ganhou uma legião de fãs com uma atitude muito simples, mas que demonstra todo o amor que ele sente pela esposa. Agora, já sabendo cuidar dela, ele faz a maquiagem todas as manhãs com as técnicas aprendidas lá nesse curso. Que legal esse exemplo, hein? Parabéns a ele! E com essa boa notícia, a gente encerra o programa de hoje, deixando um convite para você. Amanhã é quinta-feira, a gente vai estar junto aqui, 12:30, na TV Pai Eterno. Fique com Deus, grande abraço e até lá!